Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada. Estamos aí no nosso módulo de Excel 2010 e chegamos aí à nossa aula de número 10. E como você está vendo aí logo, aí tem modificações aí no nosso slide, na nossa apresentação. Você está vendo aí? Nós temos aí a avaliação número 1, como eu prometi na aula passada, onde nós tivemos aquele exercício facílimo, fácil de fazer. Nessa aula de hoje, nós teremos aí uma avaliação que vai servir para avaliar, como diz o próprio nome, avaliação, para avaliar o seu conhecimento aí no módulo de Excel 2010. Preparei essa avaliação baseado no que nós estudamos durante essas 9 videoaulas que nós passamos aí trabalhando com essas funções. É quase que impossível que você não acerte. É só prestar bastante atenção nas perguntas e responder tudo. E ainda tem uma grande vantagem aí, nós temos uma questão brinde, ou seja, são 11 questões. A questão brinde aí vai somar ponto, que está facílima, a questão brinde está facílima para você marcar uma pontuação boa aí. Se você errou numa outra questão, essa questão brinde vai adicionar esse outro ponto. Se você acertar todas as questões, aí a questão brinde não vale, viu? Então vamos lá para a nossa avaliação. Eu vou fazer como na avaliação do Word, como nós fizemos naquela avaliação do Word. Eu li todos os conteúdos para vocês, dei um tempo para que você pudesse dar pausa e você pudesse responder, passasse para o papel ou para outro modo de resposta, desse tempo suficiente. Então a gente passava para a próxima aula, explicava, sem dar muitas explicações, sem recordar assunto nenhum para você, porque infelizmente, para você, isso é uma avaliação que vai avaliar seus conhecimentos. Então vamos lá? Vamos começar a nossa avaliação de hoje? Então vamos lá. Temos aí a questão de número 1 da prova da CEPUERJ de 2013, da segunda região, aí a prova para assistente administrativo, disciplina Noção de Informática, Excel 2010. Aí tem uma planilha em cima, essa figura que diz o seguinte: a função que deve ser utilizada para que o aplicativo obtenha os resultados apresentados na coluna G é... Você vai dizer qual é a função que deve ser utilizada para obter esses resultados aqui. Qual foi a função que foi utilizada? Note que aparece aqui interrogação, que é justamente para não ajudar você. Então, questão aí, a resposta número A, média. Aliás, número não, disfarça. A resposta da letra A, média. Resposta letra B, mínimo. Resposta letra C, soma-se. Resposta letra D, conte-se. Certo? Então, vou dar um tempinho para vocês aí, para vocês responderem esta pergunta. Então, esse tempinho serve para você apertar o pause, não é para você seguir a risca aí, esse tempinho que eu vou falando, não deixa o vídeo rodando. Então, se você quiser pensar um pouco na questão, dá um pause aí na tela, pense na questão, depois você dá o play novamente e passa para a próxima questão. Então, vamos para a questão de número 2. Essa da prova aí DECAN 2013, para agente administrativo, é Excel 2010 também, tá? Então, observe a planilha do Excel 2010. Então, nós temos uma planilha aí com números. Para selecionar apenas as células A1, B1, aliás, A1, B2, C3 e D4, qual a sequência de comandos deverá ser utilizada? Letra A. Selecionar a célula A1, depois as células B2, C3 e D4. Letra B. Selecionar A1, pressionar a tecla Alt, manter a tecla Alt pressionada e selecionar em seguida as células B2, C3 e D4. Ou letra C. Selecionar A1, pressionar a tecla Ctrl, manter a tecla Ctrl pressionada e selecionar em seguida as células B2, C3 e D4. Letra D. Selecionar A1, pressionar a tecla Shift, manter a tecla Shift pressionada e selecionar em seguida as células B2, C3 e D4. Ou, finalmente, letra E. Selecionar A1, pressionar a tecla Ctrl mais Shift, manter as teclas Ctrl mais Shift pressionadas e selecionar em seguida as células B2, C3 e D4. Certo? Então, vou dar um tempinho aí para você pensar e dar um pause e a gente parte para a próxima questão.
Então vamos lá, questão de número 3. Essa da prova da CEPUERJ, também assistente administrativo, muito parecida aí a figura com a primeira questão, mas não é idêntica a questão, prestem atenção, tá? A figura é a mesma, a prova é a mesma, mas não é a mesma questão. A coluna H determina a situação do funcionário. Os valores serão obtidos a partir da fórmula apresentada no fragmento. Esta fórmula foi utilizada nas linhas de 3 a 6 da referida coluna, levando-se em conta a mudança de numeração das células. Utilizando-se essa fórmula, pode-se afirmar que os valores que serão obtidos nas células são. Então, você vai ter que dizer aí quais serão os valores que vão ser obtidos na célula. Então, a letra A, ou seja, o número A, né? Brincadeira, tá? Letra A. Em H3 vai retornar o valor R, em H4 a letra A, em H5 a letra R e em H6 a letra A. Letra B. H3R, H4A, H5A, H6R. Letra C. H3A, H4R, H5A, H6R. Letra D, H3A, H4R, H5R e H6A. Então, vou dar só uma dica para você. Você vai ter que olhar para essa fórmula aqui em cima, que está aqui. Aí você vai ter que analisar, observando essa fórmula com cuidado, qual vai ser o valor que ele vai retornar aqui, certo? Idem para todas as outras células. Essa aí não está tão fácil assim como a gente pensa, mas creio que você vai tirar de letra se você prestou atenção lá nas nossas aulas de função si, certo? Então vamos para dar um tempinho para você pensar e dar um pause aí e vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 4. Aí da prova da UFMT de 2013, COPEL, profissional de nível médio. Aí nós temos aí uma planilha e diz o seguinte aí: a planilha apresenta alguns produtos do estoque de uma papelaria. De acordo com a especificação da administração, quando a quantidade de um produto em estoque for menor que 3, o campo referente à situação de estoque deve conter a palavra crítico. Quando essa quantidade for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 10, a situação de estoque desse produto deve ser normal. Para quantidades maiores que 10, a situação de estoque deve ser sobrando. A partir dessas informações, qual a fórmula é uma solução para a célula D2? Isso aí entra na questão de você construir uma fórmula, uma função si. Você vai construir uma função si que englobe todos esses critérios aí. Você vai analisar essas 4 questões aí, 4 letras, e você vai ver qual que se encaixa mais com essa situação. Então, a letra A diz o seguinte: se C2 for maior que 10, então sobrando, se não crítico ou então normal. Se C2 maior que 3, letra B, crítico. E se C2 maior que 10 sobrando, então normal, certo? Aí você vai analisar cada uma dessas aí direitinho, a letra A, B, C e D, e você vai analisar com muito cuidado e você vai responder essa questão. Então, vamos lá, tempo. Então, vamos lá para a questão de número 5. Essa aí é para agente de trânsito aí da VUNESP. Considere as células, colunas e linhas extraídas do Microsoft Excel 2010 em sua configuração original apresentadas na figura. Aí você tem uma planilha aí mostrando esses valores. Aí o que está pedindo é o seguinte: assinale a alternativa que contém a fórmula que resulta no valor da célula B3. Note bem aqui, você vai ter que responder isso aqui. O que resulta nesse valor aqui? Qual dessas funções aqui, dessas fórmulas? Letra A, uma função si, aí com todos esses critérios. Letra B, a função mínimo também contendo esses critérios. Letra C, função média contendo esses critérios. Letra D, função máximo. Ou letra E, função si, também com esses critérios. Certo? Então, vamos lá. Tempo de 10 segundos para você dar um pause, analisar a questão e responder com todo cuidado. Vamos lá.
Próxima questão, questão de número 6. Aí para a prova de técnico administrativo da FEPESE de 2013, qual a opção padrão, ou seja, default, indicada pela Microsoft dentre as funções abaixo do Microsoft Excel 2010 em português Brasil, que pode ser utilizada para encontrar e recuperar um nome localizado em outra tabela, usando como referência um CPF fornecido como parâmetro da função. Suponha que há uma tabela contendo as colunas nome e CPF. Lembra que nós fizemos essa função? Eu expliquei bem essa função aí. Você ia buscar um valor em outra tabela, você digitava um código e tal. Só uma dica, certo? Letra A, função indireto. Letra B, função AVG. Letra C, função SUM. Letra D, função PROC-V. Ou letra E, função CORRESP, certo? Então, vamos lá, tempo 10 segundos contando. Questão de número 7, diz o seguinte, aí para atendente de necrotério policial da VUNESP de 2013. A fórmula que preenche corretamente a célula D2, ou seja, essa célula aqui, formatada com duas casas decimais, para que o resultado exibido seja igual a 2,00 é: letra A, função soma, letra B, função média, letra C, função média também com outros critérios, letra D, função soma, ou letra E, função... Aí nós temos uma fórmula aí, A1 menos C2. Você vai analisar qual seria o resultado que retornaria 2 na célula D2 ali, você vai escolher a função adequada para marcar essa questão. 10 segundos contando. Vamos lá, questão de número 8. A prova FVG Rio de 2013 para agente da Fazenda. Nós temos uma figura aí, diz o seguinte, em E5 foi inserida uma expressão para determinar o menor número entre todos no intervalo de A3 a E3. Para isso, o Excel 2010 BR oferece as funções menor e mínimo, BR que é de Português Brasil, tá? Lembrando isso aí, que levam ao mesmo resultado. As sintaxes para o emprego correto dessas funções na célula E5 são, respectivamente, ou seja, eu posso usar tanto uma quanto outra que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, aí nós temos a letra A, aí o menor e mínimo seguindo esses critérios, letra B, letra C e letra D. Você vai analisar cada uma dessas questões, aí ver qual é a sintaxe que corresponde ao que pede ali e você vai marcar. Então, 10 segundos contando. Próxima questão, questão 9, da prova da VUNESP para oficial de trânsito em 2013. Aí nós temos aí uma tabelinha, uma planilha, assinale a alternativa com o resultado da fórmula. Aí nós temos a fórmula soma-se de B2 até B5, com critério maior que 20, e C2 até C5. A ser inserida na célula C6, certo? Qual é o resultado dessa fórmula aí? Letra A, R$ 12.400. Letra B, R$ 8.800. Letra C, R$ 3.400. Letra D, R$ 15.800. Ou letra E, R$ 2.500. Qual vai ser o resultado dessa fórmula aí que está mostrando aí? Soma-se B2 até B5 e etc. Então, você vai responder essa questão. 10 segundos. Correto, e chegamos aí à nossa última questão. Depois dessa nós ainda temos a questão brinde, só para lembrar para vocês, tá? Que é bem facinha a questão brinde. Aí nós temos a prova de assistente administrativo aí, Quadrix 2013. Nós temos uma tabela aí onde tem funcionário, cargo e salário.
Na célula C7, foi usada uma função para somar apenas os salários dos funcionários cujo cargo é gerente. O nome da função utilizada é, ou seja, quero somar só os gerentes, o valor dos gerentes aí, dos salários, certo? A função utilizada é, letra A, if, letra B, soma, letra C, soma-se, letra D, AVG ou letra E, cal-E, certo? Vamos lá, 10 segundos. E vamos agora à mais esperada questão brinde. Essa tá facinho aí para você marcar essa pontuação grátis aí. Se você errou, com certeza, tenho quase certeza absoluta que a maioria dos alunos vão errar pelo menos uma questão aí. Então essa questão brinde vai servir pelo menos para você bater um 10 nessa prova aí, nessa avaliação, certo? Lembrando aí que cada questão vale 1 ponto, ok? Então vamos lá. Para a gente, é a prova de agente de polícia aí, da VUNESP 2013, essa questão foi tirada aí desse banco de questões. A célula do Microsoft Excel 2010 é formada pela junção da linha e coluna. Por padrão, a linha é identificada por pontinho, pontinho, pontinho e a coluna por pontinho, pontinho, pontinho. Já a pontinho, pontinho, pontinho é formada por 3 pontinho, 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 quando é criada pela primeira vez. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do enunciado, respectivamente seguindo a ordem, certo? Então, aí você vai ver letras, números, planilha, pastas de trabalho, ou letras, número, planilhas e tabelas, ou símbolos, marcadores, planilhas, células e etc. Você vai ver qual dessa questão aqui preenche corretamente essas lacunas aqui e você vai marcar aí a questão correta, certo? Vamos lá, 10 segundos para a gente finalizar o nosso teste e dar um adeus, um tchau, tchau e até a próxima videoaula. Vamos lá contar. É isso aí, então chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Essa videoaula foi bem curtinha aí, em comparação às outras videoaulas de 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, etc. Então, chegamos aí ao final da nossa videoaula. Notem aí que, uma curiosidade, troquei a foto, que aquela foto já estava meio feia, né? Então, troquei essa daqui, não que eu seja bonito, logicamente, tá? Então, essa foto aí deu uma melhorada no nosso visual, certo? Então, boa sorte, até a próxima videoaula. Espero vocês aí para acompanhar a nossa escalada de conhecimento e dar mais um upgrade aí na sua memória para você vencer todas as etapas de concurso, as etapas aí dos cursos de informática que vierem e provas, tudo que pintar para você, além da prática no próprio Excel, certo? Então, um abraço a todos, até a próxima videoaula e bye bye!